Olá, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Hoje, 10 de abril de 2024, começando o nosso ano com as nossas lives de quarta-feira. Estamos aqui recebendo a professora doutora Vládia de Souza. A professora Vládia é graduada em Engenharia de Minas, mestre e doutora, e também pós-doutora em Engenharia de Minas Metalúrgica de Materiais pela URGS, professora associada do DEMIN da mesma casa, trabalhou no Serviço Geológico Brasileiro e tem ampla experiência na área de Engenharia de Minas e Metalúrgica. Vládia, muito obrigado por ter acatado o nosso convite, por ter aceitado estar aqui conosco falando sobre a crescente demanda por energia na concentração dos minérios metálicos, um tema muito importante, ainda mais na transformação energética que a gente vive. Vládia, é com muito carinho, com muito gosto que a gente recebe, né? O palco digital é todo seu. Obrigada, eu agradeço. Eu sempre tive interesse nessa área de energia, né? Na parte metalúrgica eu comecei trabalhando com a moagem, então a moagem é realmente uma área que demanda muita energia, né? Então eu vou tentar passar um pouco da minha experiência também, tá? Mas vou fazer uma introdução primeiro, né? Mostrar um contexto, falar um pouquinho da estatística em termos de cenário mundial e brasileiro. E aí sim eu vou mais detalhar os desafios, né? Que a gente tem ainda para vencer e as soluções. Eu acho que como... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre... E aí sim eu vou mais detalhar os desafios, né, que a gente tem... Desculpa, gente, é a Siri. Meu Deus do céu, só para matar de vergonha. Então aqui, como o professor estava falando, a gente está em transição energética, né? Então a gente quer substituir, né, no caso, o carvão, né, os combustíveis fósseis em geral, em termos de geração de energia. O Brasil, maior parte da matriz energética dele já vem, né, de barragem de hidrelétrica, né. Então, nós mesmo assim estamos tendo que fazer também um programa de transição, né. Então, eu acho que é importante o setor da mineração, porque ela tem um impacto muito grande também no consumo de energia, tá. E está sob pressão para fazer essa mudança, né? É muito difícil de uma hora para outra a gente adaptar, né? Lembrando que há pouco tempo a gente começou a filtrar, por exemplo, o rejeito. Então é mais um processo, né, a ser agregado à mineração, né? Então essa parte aí que é complicada. Em termos gerais, assim, dependendo da bibliografia, o setor de mineração, ele compreende aproximadamente 6% do consumo mundial de energia, né? É interessante, assim, que no Brasil, pelo relatório, né, o balanço de energia ano base 2023, consta uma certa redução, né, de consumo de energia elétrica pelo setor da mineração. Então, pelotização também, de um ano para cá, ele deu uma redução no consumo. Então, achei interessante também comentar isso aí. E a gente tem começado as companhias realmente a tentar usar, né, as energias chamadas renováveis ou verdes, né. E aí, na substituição, né, dessa fonte principal, que a gente não gostaria mais, a gente vai ter que usar esses elementos aqui, né, em grande quantidade. Então, a gente chama de minerais críticos, né? Então, o lítio, o níquel e outros elementos, eles vão ser importantes. O próprio minério de ferro também, ele vai apresentando características de resistência maiores e fica mais difícil na pré-concentração, né? Tanto para britar quanto cominuir, começa já no desmonte. O que o pessoal tenta simular num software, tá, que é um software, se eu não me engano, irlandês, eles colocam todos os dados que são possíveis, né, em termos de informações de parâmetros de quebra da rocha, outros parâmetros que advêm, né, da concentração, ensaios de flotação, ensaios de lixiviação, eles fazem todo o que é possível de banco de dados dentro desse software para tentar simular o consumo energético total. Então, a gente percebe que aqui o cobre, ele vai continuar com uma demanda grande de energia, né, e todos eles são convertidos em tonelagem equivalente em cobre, né, então cerca de 7 megawatts hora por tonelada, tá,
como aqui estava gigajoule a escala, eu converti para megawatt, tá? Então, o cobre já tem um consumo bem alto, o ouro, a tendência também a subir, já é alto, porque também ele vai ficando o grão, né, mais fino. Para liberar, a gente vai precisar moer mais, e muitas vezes essa rocha já é mais dura também, assim como o minério de ferro. Então, o minério de ouro e de ferro, ele tende a subir bastante também o consumo de energia nas próximas décadas, né? Uma coisa que a gente não se dá conta, eu pelo menos não me dava conta com frequência, é que a energia elétrica, ela é uma parte, né, da utilização, né, dentro da mineração. O sistema de transporte, né, é que vai continuar usando por um bom tempo o diesel, 46% é diesel. E isso é interessante também, porque a mesma coisa acontece, isso tanto no mundo quanto no Brasil, né. A parte de transportes, ela vem crescendo também a demanda, então a gente se volta, né, para essa problemática também do sistema de transportes. A comunicação, ela sempre consumiu bastante, né, em termos totais, mas varia muito conforme a commodity, né. Então, considerando a comunicação e as outras coisas todas da mina, tá, dá mais ou menos a mesma coisa, né, 30% em geral e comunicação 25%. Mais ou menos isso, né, pessoal. O que é mais importante também é lembrar que também há na comunicação, né, desgaste dos corpos moedores, né, que eu vou comentar mais para frente. E para fazer corpo moedor, a gente também precisa de energia, né, então é um ciclo. Né. A Agência Internacional de Energia, né, ela diz que 30% de toda a geração provém já de fontes renováveis, tá? Então é um mercado realmente em ascensão já desde o início aí dos anos 2010, especialmente agora nos últimos anos. Essas energias são cada vez mais aplicadas, a fotovoltaica, a hidráulica, alguns países vão ter que começar a aplicar a hidráulica, se for possível, né, e a eólica e a biomassa. E aí eu quero conversar também mais para frente com vocês sobre alguns impactos, né, dessas outras fontes que se chamam renováveis, né, ou verde. O que importa é que a atividade de mineração ela vai ter um impacto muito grande também, né, porque ele vai ter que não só consumir mais energia, porque tem que fabricar agora mais outros elementos que são importantes para construir essas torres, né, eólicas, para construir também os painéis solares, tá? Assim como o minério está ficando cada vez mais com teor baixo, né, e a rocha mais resistente à quebra. Então, a gente tem esse cenário aí, esse cenário ele é mundial, isso ocorre para o Brasil, ocorre para a África do Sul, ocorre para a Austrália, ocorre para, enfim, República do Congo, tudo é assim agora, né, a tendência é a gente querer trocar o carbono por outras fontes, só que essas fontes, elas usam níquel, cobalto, lítio, dentre outros minerais, né, e a gente então vai ter que lavrar esses elementos, então é meio que contraditório um pouco, né. É interessante a gente discutir isso, até que ponto é válido, né, no caso o lítio, principalmente para as baterias, né, veículos elétricos, tá? Então acho interessante a gente ver isso aí. No caso também aqui do ferro, dizem, né, vários pesquisadores que a produção de aço não tende a aumentar nos próximos anos, só que eu acho isso muito difícil, porque para fazer essa produção desses minerais aqui, muitos deles envolvem, né, o uso do aço, né. Na própria moagem, por exemplo, a gente vai ter o uso dos corpos moedores, né, à medida que a rocha vai ficando mais dura, mais abrasiva, se usa mais corpos moedores, se troca o revestimento, então eu acho que a demanda por ferro, assim como o aço, vai aumentar, né. Aqui eles têm eu peguei alguns dados, né, para a gente ter uma ideia, que o aumento da grafita, por exemplo, já foi de 500%, o lítio e o cobalto foi de 100%, né, o lítio e o cobalto 100%, e o níquel aproximadamente 30%, né. Eu acho que isso está sendo comparado com relação a 2018, né, cada bibliografia ela vem trazendo uma perspectiva de aumento de cenários até 2025, depois 2030, 2050, né,
Então, se a gente pensar assim, tudo que é constituído no nosso carro, né, ele ainda vai ter itens também, vamos lembrar, né, que vem dos tais combustíveis fósseis, né, vem do petróleo, tá, inclusive do carvão. Para a gente fazer o aço, a gente precisa de coque, né, hoje o Brasil importa todo o nosso coque. Então, a gente vem aumentando, vem apostando nisso aqui, né, em minerar esses elementos, né, para substituir as energias que seriam poluentes, mas a gente vai continuar dependendo de alguma forma, né, o plástico, né, vem do petróleo, então o painel do carro, né, os pneus, né, assim como a própria lataria. Então, tudo que tem dentro do carro ainda vai depender de carvão e petróleo, né, então é uma questão também a se pensar. Então, o pessoal vem tentando também estimar todos os elementos que seriam necessários nas próximas décadas, né? E são muitos, são no mínimo 13. A gente que acaba selecionando por ter mais bibliografia por enquanto, esses que eu citei já, o lítio, o níquel, o cobalto, o manganês, a grafita, né? Mas tem vários outros que são importantes ao longo do tempo. Então, por exemplo, os elementos terras raras a gente utiliza para construir as turbinas eólicas, né, e os motores dos veículos elétricos. O Brasil tem reservas, né, abundantes de terras raras, ainda que muitas vezes ele não se destaque no cenário mundial, tá? Então, a gente sabe que vai precisar desses minerais se quiser se utilizar dessas fontes que estão sendo propostas, né, e que já têm crescido ainda. Né, então, eólica, solar, etc. Tá? Só que a gente ainda não tem muito, né, noção dos impactos totais que elas causam, assim como a gente não tem ainda uma legislação específica, tá? Então, a gente está começando a estudar os impactos ambientais e sociais, e uma coisa também que nos chama muita atenção é que muitas vezes, né, alguns lugares onde vão se instalar essas fontes de energia, né, pode aumentar não só a poluição, como pode aumentar também a violência, né. Então, existem países onde já tem muito conflito, né, e aí com o aumento dessa demanda, esses conflitos também, eles não se solucionam, eles só pioram. Então, a gente precisa também pensar na governança, uma governança também global, né, e a questão da legislação. Então, a legislação brasileira, inclusive, ela ainda não fala muita coisa sobre essas fontes renováveis, né? Por exemplo, a distância de uma torre eólica para uma casa, e assim vai, né? Então, a gente procura, frente a esse desafio, substituir, né, os benditos combustíveis fósseis, porém, né, para construir essas fontes, acho que ficou bem claro, né, a gente vai precisar de mais minerais. Então, é algo meio paradoxal, né? Além disso, a gestão das águas se torna importantíssima, né? Então, a gente utiliza a água não só no processo de concentração, né, dos minerais metálicos, né, estão se preocupando, inclusive, já com bombeamento, né, o consumo de energia no bombeamento, na mineração também. Então, o pessoal está começando a ficar mais detalhista, porque realmente a coisa vai ficar cada vez mais no limite, né. Então, aqui, por exemplo, uma foto na República do Congo, as pessoas muitas vezes não têm acesso à água, na maioria, assim como na Nigéria, em Angola, né, e todos eles vão sofrer tanto ou mais, né, em relação aos outros países, com a demanda de energia. A República do Congo ela é responsável, né, pela maior produção e reserva de cobalto no mundo. Então, eu acho que essa comunidade ela fica sujeita, né, à questão de violência, tá? Então, a gente tem que olhar também a questão de segurança pública, saúde, porque se houver algum impacto advindo algum acidente, tem que ter uma infraestrutura de saúde mínima para atender as pessoas, né, hospitais, etc. E a gente nota que em muitos lugares, inclusive no Brasil, não existe essa infraestrutura ainda, né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso também, né? Aqui a Agência Internacional de Energia, ela vem trazendo sempre muitas informações, né? Eles colocam, por exemplo, um mapa onde a gente pode estimar, né, o impacto, né,
do consumo de energia, na mudança climática, né? A gente pode ir olhando aqui por país, então ele tem um grande banco de dados, né? A gente pode olhar o consumo de carvão, o consumo de óleo, o consumo de gás, né? A produção, então a gente faz sempre um paralelo, né? Uma análise com o consumo e a produção. Por exemplo, a Europa disse, eu estou consumindo muito menos carvão, porém ela começou a construir mais usinas nucleares. Então a gente começa a observar, né, alguns países realmente se tornam menos consumidores, mas outros menos consumidores se tornam mais produtores maiores, né, em maior quantidade. Então eu acho complicado isso aí também. Não quer dizer, né, que se aquele país, né, não tem consumo, ele pode ter uma produção. Então, existe uma estimativa de um aumento muito grande, né, de produção do níquel, do lítio, do cobre, do cobalto, mas não existe, assim, muita alteração prevista até 2050 desses materiais como aço, cimento e alumínio. Como eu coloquei anteriormente, eu acho estranho que não vá haver alteração, porque nós temos outras situações em que a gente vai precisar de infraestrutura, né, e a parte também, eu me lembro agora mais da cominição, né, vai precisar aço, né, vai ter desgaste por causa do minério. Então, onde tiver cominição, provavelmente vai aumentar, né, a quantidade de aço, a demanda, né. E aí, como eu tinha falado, a gente conhece essa situação, né, vem aumentando a contribuição, né, da fonte solar, da fonte eólica, dos carros elétricos, né. Então eles vêm aumentando. E essa é a proposta, né. Já tem algumas companhias brasileiras que já estão implementando, né, energia eólica, energia solar. A questão do transporte é que ela ainda é muito custosa. Eu acho que vai ser difícil na próxima década substituir o diesel, né? Então aqui tem a quantidade de cada elemento que é usado para construir essas fontes de energias renováveis, né? O lítio está sendo usado mais que a metade, né, na construção dessas fontes, né? Existe já outros tipos de bateria, mas elas são protótipos, tá? E o lítio, ele pode ser reciclado, mas ainda tem processo com dificuldade na reciclagem tanto do lítio quanto do níquel, cobalto e neodímio. Então a gente tem a questão também da reciclagem, né, para substituir esses materiais, além de minerar, né, vai ter uma demanda maior, a gente precisa também reciclar. Então, essa é a situação que a gente tem aqui, tá? Muito drástica mesmo, tá? Eles estão pensando, muitos, que nós vamos usar em 2026 praticamente só bateria de lítio, mas eu não concordo com isso aqui, né? Como eu coloquei para você, o setor de transporte, ele vai continuar demandando combustível fóssil, né? Vai conseguir manter aí por um bom tempo a necessidade, né, de explorar o óleo e o gás. Não é assim. Além do que, estão surgindo outras alternativas, além da eólica, solar, né, enfim. Então, eu acho que é um exagero prever até 2026, né, que tudo possa ser baseado no lítio, né, e na parte de carros elétricos e etc., né. Pensando no ranking, né, eu acho interessante, porque sempre falam que o Brasil tem reservas de lítio, né, vamos ver mais para frente. Ele não é um cara que produz muito, né, no cenário mundial ele ainda não se destaca, né. As reservas também não tem praticamente muita coisa no cenário, frente ao cenário mundial. O que aparece realmente são esses países, tanto em produção quanto em reserva, né, muito grande a reserva do Chile, né, salto a olhos vistos, e o que me chama a atenção também é, além da Austrália, a Argentina e a China. Então, os 4 carinhas, né, que têm maiores reservas, também são os que mais produzem, nesse caso do lítio. O que vai acontecer daqui a pouquinho? A Austrália mesmo, ela está sentindo o seu limite, né, em termos de produção de energia. Então,
ela vai ter que começar a pensar, inclusive, na construção, né, de hidrelétricas, assim como a África do Sul. Tá? Elas estão no limite. O níquel, eu achei interessante colocar também aqui em termos de reserva, aí já aparece o Brasil, caso de Niquelândia e Barro Alto, né? Mas começa a aparecer sempre esse carinho aqui, que é a Rússia. A Rússia sempre aparece agora em todos os elementos citados anteriormente, como uma grande player, né, no cenário mundial, tanto de reservas quanto de produção. Além disso, outros países, né, como Indonésia e Filipinas, tá? Então, eu acho interessante para a gente ficar de olho, né, que o Brasil, com o tempo, ele pode se tornar, né, um produtor, né, tanto quanto a Austrália, porque nós já temos uma infraestrutura, a princípio, melhor em termos de fornecimento de energia do que a Austrália, né. Aqui, diante daqueles simuladores que eu comentei para vocês, né, tem muitos fatores, muitas variáveis, é difícil a gente fazer uma previsão com acurácia, assim, mas a gente sabe que cresce exponencialmente o consumo de energia e, assim, os custos, né, conforme o teor vai abaixando. Tá? Mas aqui, além do teor, entram parâmetros de quebra, entra parâmetros, enfim, de flotação, é toda a concentração aqui, né, que essa autora escreveu, né, previu através do simulador HSC, e aí a gente pode ver que até o teor, né, médio aqui que existe na barragem, já existe um aumento que já seria significativo, né, em termos de custos, né, 14 mil, né, em relação a 10 mil, e aí ela também coloca os preços, né, eles colocam, obviamente, também os preços, mas são coisas ainda com pouca acurácia e precisão, então a gente precisa desse banco de dados, né. Esse simulador é o que eu saiba, o único que detém esse banco de dados mais completo, né. Então os últimos artigos aí estão vindo trazendo alguma coisa para nós em termos de consumo de energia, né, quilowattagem hora por tonelada e os custos. Então, se a gente quiser, e é uma probabilidade, né, grande, recuperar o metal das barragens de rejeito, né, esses custos podem chegar a 10 na 6, 10 na 7 dólares por tonelada de níquel fabricado. Então, nós temos que estar preparado para isso, né, então o pessoal agora se reporta também a reciclagem, por causa dessa situação, né. Eu coloquei o ouro também, porque eu acho interessante, né, além das aplicações, né, na tecnologia, eu acho que a gente tem que pensar que esse minério, né, no caso do Brasil e em outros países, ele também está ficando, né, com teor mais baixo, o tamanho de liberação está diminuindo, então é necessário mais moagem, uma moagem mais eficiente, né, e quis colocar aqui para vocês, então, os grandes players, né, de ouro, e chamar a atenção de novo que aparece aqui a Rússia, tanto em reservas quanto em produção. A Rússia, ela está como um player mundial em termos de qualquer mineral, tá? Ela aparece praticamente todos, tá? Agora ela começou a divulgar mais as reservas, né? Ela também é detentora de reservas de óleo e gás, né? E, a princípio, ela está preparada, porque a infraestrutura dela é uma loucura, inclusive navios, né, movidos à energia nuclear. Então, a Rússia se utiliza muito da energia nuclear. Tá? A Austrália, nem tanto, como eu falei para vocês, ela está enfrentando, ela sabe que para ela vai ser complicado nos próximos anos. Né? A África do Sul já sabe também, ela está no limite, passando do limite, talvez possam se construir as barragens hidrelétricas, né, que é a intenção principal, depois vai cair a ficha por quê, né, por causa das baterias de água, né, e eu achei interessante, então, colocar aqui para vocês, né, então, alguns autores, né, eles têm feito o que eles podem em termos de montar esse banco de dados, né, o Ballantyne e outros pesquisadores, eles visitaram muitas minas, um número significativo de minas de ouro, tá? E eles fizeram esse gráfico em termos de produção de ouro anual cumulativa. Então, a gente percebe que, na média,
o consumo, né, específico na cominição, agora não é na concentração, é só na cominição, é em torno de 0,35 megawatt-hora por onça de ouro. Isso aqui já não é desprezível, né? Isso dá quase que $100 por onça de ouro. Então, aqui, essa situação já não é agradável. E 50% das minas visitadas, né, elas ultrapassam bastante esse custo, tá? E o consumo de energia, ele vai pelo menos dobrar. Então, são minas que já estão, né, enfrentando essa situação de precisar ter concentração, que antes nem tinha concentração, muitas vezes era laterita, né, o ouro estava na laterita, agora já entrou na rocha, né, rocha compacta. Então, a tendência também é ir aumentar para todos os minerais, né. Eles souberam que de 33% das minas que eles visitaram, né, só 33% das minas que eles visitaram já consomem 80% da energia. Tá? Então, anualmente, né? Então, imagina com essas outras minas aí entrando no jogo, tá? Então, das que eles visitaram, já teve um consumo bem grande, em torno de 700 gigawatt-hora por ano, né? Então, é muita coisa. O cobre, né, ele vai continuar, obviamente, uma demanda significativa, né? O Chile ele vai se destacar, vai continuar se destacando. O Chile não tem uma grande produção, né? Quase nada de ferro. Eles tentam recuperar o ferro agora e também está adaptando a parte de energia, né? Em relação à produção, né, a China se destaca, Estados Unidos também, além do Congo, claro. E em termos de reserva, né, aparece também, além do Chile, Peru, a Austrália. Então, o Chile, o Peru e a Austrália, eles não estão muito preparados, não, para essa demanda exponencial de energia, né. Os Estados Unidos, ele vai provavelmente continuar usando muito combustível fóssil, tá. Não que a Rússia não use, mas a Rússia usa muito também a nuclear, né? E a China, ela já vem junto com a Suíça construindo, né, baterias, né, que são já protótipos para durar 50 anos, né? A gente vai ver mais para frente ali. Aqui, pouco consumo de energia na cominição, ele é acima de 1 megawatt-hora por tonelada equivalente de cobre, né? Então os custos eles vão subir bastante, né? Podem chegar a ser da ordem de $800 por tonelada em cobre equivalente. Então isso é assombroso, né? Isso aqui são só as minas que já são um número significativo que eles visitaram, né? Mas a gente precisa de um banco de dados mais amplo, mas muitas dessas informações são confidenciais também, né? Muitas companhias não querem dizer o quanto elas pagam pela energia elétrica ou com os custos, enfim, carga moedora, revestimento, então acabam sendo dados importantes para ela na questão de concorrência, né? Então fica difícil para o pesquisador, então quando a gente encontra algum artigo assim, a gente aproveita, né, como referência. Então, eu acho que é interessante notar que há um consumo significativo desses elementos, né, em termos de energia no globo, tá? Só na Austrália, 1,3 não é pouco, 1,3% é bastante, né, na geração desses minérios, né, para extrair esses minérios, é muito, né, 1,3 do globo, é muita coisa, 1,3 dela mesmo também é muita coisa. E a gente também vai ter que começar a pensar, né, nessa estratégia, então, de redução. Em geral, o pessoal se volta para a pré-concentração, né, que acha que ali a energia é maior o consumo. Mas, de novo, tem toda a parte do setor de transportes, né. Então, cada commodity, ela vai ter uma demanda. O grau, né, o crescimento por ano. Depende muito, né, não só da commodity, do preço, mas do teor, do tamanho de liberação e do processo de liberação em si, né, que envolve aquele minério, né.
alguns minérios, né, liberam com mais facilidade, outros menos, né, dependendo também dos equipamentos. A gente está fazendo alguns ensaios novos em escala laboratorial e testes em escala industrial, como, por exemplo, testando os moinhos semiautógenos, né, na mineração do ferro, e está começando a melhorar a questão da medição e gerenciamento da energia, né. Então, ainda há muitas minas que não sabem medir separadamente, né, o consumo de energia dos equipamentos. Então, ela pega, por exemplo, todo o circuito de comunicação, né, e não de cada moinho, cada britador. E dependendo da commodity, tudo isso aqui muda. Então, cada empresa vai ter, né, uma curva, né, específica de aumento de consumo de energia. Tá? Então, aqui só um exemplo, de novo, que o Ballantyne deu de uma mina de ouro. De novo, a gente vê essa contribuição do diesel, né, além da energia aqui na comunicação, né. Então, o diesel aqui vai continuar por um bom tempo. Em termos desses elementos, eu quis fazer um ranking quais que vão consumir, né, mais energia, então, quilowatt-hora por tonelada. Em primeiro lugar vai ser o ouro, 125 mil, depois a prata, 100 mil, e aí começa a cair. Então, o lítio é 2 mil, o cobre é 1.900, o níquel é 1.100 e o ferro é 50. Apesar de parecer pouco, né, 50 kWh por tonelada diante desses outros, já é uma dificuldade para nós. A gente tem usinas que estão sofrendo problemas de adequação, né, então que não consegue processar o itaberito compacto em grande quantidade, né, muito mais do que 30%, 40%. Já foi feita toda a adequação em várias usinas, mas a gente está com problema. Então, como eu tinha explicado para vocês, né, a África do Sul está no limite dela, e eu achei muito interessante colocar esse dado aqui, chamar a atenção, que ela é o maior produtor de platina. Tá? Então, caso ela entre numa crise energética mesmo total, o mundo inteiro vai ficar sem platina, né? Então, isso é uma coisa que assusta, né? Em abril de 2022, a produção mineral da África do Sul, ela já diminuiu, ela teve uma queda de 14%, estava sendo previsto 5%, então foi quase 3 vezes maior, e provavelmente isso já está indicando uma crise energética, tá? Então, existem reservas, né, em determinados países, que provavelmente eles não conseguirão nos próximos anos, né, se adaptar a tempo, então vai cair a produção. Agora eu queria comentar com vocês, né, tirando já esse contexto, em termos de reservas, produção, né, a demanda, eu gostaria de falar um pouquinho mais, né, sobre o chamado lado escuro das energias renováveis, né. O que eu chamo isso? É a parte de impacto, né? A gente tem um impacto também ambiental importante aqui no Brasil, no Cerrado e no Nordeste, tá? Esse impacto é, por exemplo, na questão eólica, é no som, né? É na poeira, enfim, várias outras situações, e a gente começa a pensar, né, até que ponto vale a pena essas fontes de energia, né, sendo que elas vão usar mais aqueles minerais. Então, parece que a gente está andando meio que em círculo para mim, né, tá, sendo que a gente nunca vai dispensar total nem o óleo nem o gás, tá? Então a gente precisa pensar bem, né, e convencer, eu acho, as pessoas, ou melhor, divulgar, que essas fontes de energia chamadas verdes, elas não são necessariamente verdes, né? Não tem, assim, processo para reciclar tudo, não tem como a gente, de uma hora para outra, né, minerar tudo isso também em função do consumo de energia para construir a fonte de energia. Então, é meio que paradoxal, como eu falei antes, né? E eles têm impactos, sim, ambientais, né? Então, eu coloquei aqui um link no YouTube, que é muito bom, esse documentário da Dutch Valley, que fala aqui da comunidade no Nordeste brasileiro, né, o sofrimento que tem esse pessoal na locação das torres eólicas, né.
Então chegou a quebrar as cisternas deles, ficaram sem água, até hoje a empresa não pagou as cisternas, né? A poeira entra até a parte central da cidade ali, as pessoas não conseguem mais abrir janela nem porta, o colchão fica totalmente cheio de poeira. O som, né, o ruído é drástico, as pessoas começam com depressão, taquicardia, enfim. E a questão da legislação, então, nós estamos muito mal preparados, né? Parece que foi tudo muito rápido, né, nas últimas décadas, então surge a internet, surgem fontes diferentes de energia, mas a legislação não está se adaptando no tempo necessário, né? E aí vai acontecer tudo de forma não planejada, né? Vai ser tudo de última hora. Isso é um problema, né, para as comunidades, né, mais pobres. Então, às vezes eu fico pensando, o que vale mais? Construir veículos elétricos ou tentar puxar energia para essas comunidades também, né, fazer a chamada justiça elétrica, né? Eu acho que a comunidade não necessariamente precisa, né, de um veículo elétrico, o que ela precisa é, em primeiro lugar, de água, né, não pode ficar sem água. Então, a própria mineração também vai consumir mais água. Então, tudo isso eu acho que tem que ser alertado, tem que ser divulgado, porque as pessoas continuam achando que está resolvido com a energia solar, e como está crescendo a produção, está tudo bem, solar, eólica, tá? Houve um aumento só na questão do lítio aí de 1.500% na procura global, né? Então, é um aumento estimado, né? Aumento estimado até 2050. Isso é muita coisa. Só que eu acho que eles não necessariamente, né, estão corretos, né, porque a gente pode mudar, né, a nossa rota, digamos assim, como eu coloquei anteriormente, né? Porque tem esses impactos, né? Tem impactos sociais, tem impactos ambientais. Então, eu acho que é interessante sempre focar nisso aí também. A questão da energia nuclear, aqui a gente está vendo Fukushima, né? Há pouco tempo eles largaram parte de resíduos, né, no mar, e muita gente ficou preocupada com isso. Depois todo mundo para de falar nisso. Vários, né, sempre a usina é segura. Eles dizem, a usina é segura, não tem problema nenhum, o risco de ter um acidente é muito pequeno, mas eu coloco também a questão da mineração do urânio, né? A mineração do urânio é muito difícil, né? E a gente provavelmente fica, né, com problemas, né, de saúde, todos os equipamentos ficam, ou podem ficar, né, radioativos, e a gente sempre vai ter o resíduo. Então, de novo, a gente está com um problema aqui, né? Ninguém fala onde para muito, ou como é armazenado o resíduo de Angra dos Reis, né? Eles pararam de falar, mas a situação é complicada. Então, eu acho que não é só a questão de construir mais usinas nucleares, mas é providenciar, né, uma demanda de urânio, né? Cumprir essa demanda de urânio, providenciar essa mineração, que é perigosa, a extração é perigosa. Então, eu acho que, frente a esses riscos, assim, a energia nuclear também não seria tanto uma saída. No caso da Europa, que é dependente do gás da Rússia, né, ele já vem prevendo usar a nuclear. Só que quem vai minerar geralmente vai ser a África, o Brasil é que vai minerar urânio para eles, naquela situação também de injustiça social, né. Então, eu acho interessante, assim, que muitas coisas acontecem muito rápido e depois a gente esquece. Então, eu coloquei aqui, para a gente ter uma ideia do que aconteceu em Fukushima, né? Eles tiveram que extrair o solo, parecido com o acidente do Césio 137 em Goiânia, né? Eles tiveram que extrair o solo em toda a área, tiveram que arrancar as plantações, as pessoas não puderam mais morar ali, né? Tudo teve que ser devidamente embalado, né? Teve que ser levado para um lugar, né, e ainda está armazenado, né? Então, aqui eles tentaram recuperar as frutas, né, os pêssegos, lavando uma por uma, imagina, né? E tinha 11.500 instalações públicas, né, que tiveram que ser lavadas devido à poeira radioativa.
Então, segundo as autoridades, né, essa área contaminada chegou a 30% dessa província, tá? Hoje parece que realmente se reduziu, né? Não apostaria tanto, mas se reduziu. E os gastos são de 20 bilhões por ano. Então, depois que a coisa dá errado, o custo é ainda maior, né? E as pessoas também, eu vou frisar de novo, elas não se recordam que o carvão, ele vai continuar tendo que ser produzido. Eu vou repetir aqui de propósito, porque as pessoas não se lembram que o carvão é utilizado na fabricação do aço, né? Inclusive, essa questão do Brasil aumentar sua fabricação de aço, ela vai depender do coque. Hoje ela importa todo o coque. Além disso, o carvão é usado para outras coisas, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Além de filtros, né? Também na parte de aviões, automóveis, né? Lubrificantes e em outros processos de extração de outros minerais. Então, a gente não vai conseguir. O que estão fazendo, né? A Suíça e outros países europeus, eles já estão produzindo alguns relatórios que são relativamente fáceis de encontrar, né? Onde eles estão planejando construir sequestradores de carbono. Tá? A gente já tem alguns equipamentos de controle de poluição atmosférica, né? E agregaria os sequestradores de carbono. Em termos de cenário, então, brasileiro, agora, eu vou dizer para vocês que a gente se destaca, né, principalmente no ferro, como todos nós sabemos, né, e também no ouro, e apesar de não ser um player global, a gente também se destaca no cobre, tá? E esses metais praticamente constituem toda a nossa produção mineral, né? O que a gente pode fazer, então? Agora, daqui a pouquinho, mais para frente, eu vou falar. A gente vai olhar cada setor, então, desde a exploração, onde também ocorre o consumo de energia, né? Até a parte também de extração, onde entra a concentração também, né? E depois a parte de fechamento da mina, né? Então, em caso, só colocar aqui para vocês que o Brasil ele já passa algum tempo por essa situação do esgotamento do minério laterítico, né? Então, já faz tempo que ele está lavrando minérios mais competentes, tá? Isso diz respeito também ao carbonatito, não só ao minério de ferro, minério de ouro, tem vários outros exemplos que eu vou lembrando aí. Então, a gente tem feito aqueles projetos, como eu falei anteriormente, né, pelo menos tipo Mining to Mill, no nosso caso a gente apelidou de FragCon, onde a gente foi tentar melhorar, né, essas operações, né, unitárias, desde o desmonte até pelo menos a comunicação. Tá? E aí a gente começou a perceber, como outros pesquisadores também já tinham publicado, que o consumo de energia na moagem, ele frequentemente é subestimado. Então, aqueles ensaios de laboratório lá, o próprio Work Index de Bond, ele costuma subestimar muito. Quando entra esses minérios mais complexos, né, esses consumos de energia, quando tem uma boa amostragem, e aí é fundamental a questão da amostragem, né, fizer o balanço máximo, né, do material que entra, né, menor do tamanho de liberação e que sai, esse consumo pode chegar à ordem de 40, até mais do que 40 kWh por tonelada. Então, e de forma acumulativa, né, no circuito trabalhando não só um moinho, mas 2, talvez 3, né, um SAG, ou um moinho semi-autógeno, autógeno, enfim. A britagem que o pessoal diz assim, você não consome nem 1%, mas tem a questão também de poder falhar, né, uma rocha mais dura, ela não passa, o britador primário pode parar, isso para toda a produção. E tem a questão também do desgaste. E não são todas as minas que vão poder automatizar, né, essa operação. É importante automatizar as operações de britagem e moagem, né? Principalmente também no que tange a amostragem, tá? Então, eu acho que, em resumo, tá? O cenário brasileiro, ele já vem se preparando, tá? Esse nosso projeto já tem quase 10 anos, o FragCon, já vem se preparando, Salobo, Itabira, Amapá, né, para poder fazer a simulação de desmonte, enfim, um planejamento mais efetivo, tá? Só que a gente viu durante a execução do projeto o corte de custos, né, com o desmonte, assim. Então, e a gente viu
que tudo que tinha conseguido antes de economia no consumo energético na comissão foi perdido, né? Então, muitas pessoas que estão acima, digamos assim, diretores que tomam decisões, né, sobre onde, em que área cortar os custos, né, não perguntam para muita gente ali o que vai acontecer nas outras áreas, né. Então, a gente sentiu isso, tá? A gente sentiu que melhorava um monte, aí depois tinha um corte de custos, e aí sobrava de novo para a comissão, né, fazer o resto. Então, para nós, assim, todos os elementos, né, vão ser um desafio, né. Nós somos também um grande player de elementos do grupo da Platina, embora nós não sejamos aí uma África do Sul, né. Tá? Então, a gente vai ter que passar por essa situação de readequação, como a gente já está passando, que eu venho falando para vocês, tá. A questão do Congo, né, já comentei para vocês, o Congo, a Indonésia e a Rússia, né, ela produz 70%, né, praticamente o Congo, do cobalto, né, e aí entra vários aspectos, de novo, da questão da violência, do trabalho escravo, inclusive tráfico, né, de ser humano, uma coisa complicada, assim, que nem os chamados diamantes de sangue, né. Então, a maior parte hoje do cobalto que a gente utiliza é fruto dessa situação drástica, miserável e triste, né, infelizmente. E tudo isso para fazer baterias recarregáveis, né. Então, 49% já da bateria é só cobalto, praticamente, tá? E aí isso tem sido um escândalo, né? Agora está começando a se discutir mais a questão dos veículos elétricos, né? Então, aqui eu coloquei uma reportagem para vocês, né, a questão aí da Apple, do Google, da Tesla, né, começarem a sofrerem processos, principalmente na Europa, né, por entidades, organizações de direitos humanos. E isso vai ter implicação em tudo que eu falei até agora, né. E para nós aqui no Brasil, em termos de cobalto, também outra coisa que me chamou muita atenção, que apesar de nós termos, né, relativamente abundância de cobalto junto com níquel, né, em Barro Alto e Niquelândia, ele não é aproveitado. Desde 2017 o Brasil não produz cobalto mais. Então, não estão aproveitando, né? Então, pelo menos é o dado que está na Agência Nacional de Mineração, tá? Quando base de 2023. Fala que o Brasil não produz desde 2017 o cobalto. Então, não está sendo reaproveitado o subproduto. Isso é uma coisa que não pode também vir a se repetir, né? Você já está pensando em utilizar o material que está no rejeito, né? Então, não pode perder o subproduto, né? Então, em termos gerais, pessoal, o níquel agora, né? O níquel, ele também passa nessa situação transitória, né? Ele tem quase metade ainda laterítico e outra parte é rocha, como depósito sulfetada, tá? E no Brasil, né, a gente tem depósitos, como eu falei, né, o Barro Alto e Niquelândia, tá? Que tem junto outros elementos, até do grupo da Platina, e eu não sei se eles estão sendo recuperados, provavelmente não, tá? O lítio, no caso do Brasil, também ele é retirado dos pegmatitos, né? Então, a gente não tem aqueles salazares ou salares, né? Tipo, tem na Bolívia, né? No Chile, que é da onde vem praticamente todo o lítio, né? Ele aumentou da ordem de 64 vezes a produção, né? Muita coisa aqui no Brasil. Então, embora não seja um player, assim, né? No cenário mundial, o Brasil vem aceleradamente produzindo mais lítio. E a renda com lítio saiu de 5 milhões para 344 milhões. Então, há uma produção ascendente aí de minérios contendo lítio. Aqui, comentando agora, então, mais detalhadamente as soluções, né? A China, ela está fabricando uma bateria, que é um protótipo, né? Que é bem pequenininha e que pode durar, a princípio, 50 anos e logo em seguida eles querem que a gente não precise mais carregar o celular. Tomara que eles queiram mesmo, né? Porque eu quero. Todo mundo quer. E essa bateria, ela é segura, tá? Apesar de ter ali o decaimento radioativo, né? É de um elemento seguro, não é césio, nem urânio, nem plutônio.
tá? E ele é isolado, e ele é do tamanho de uma moeda, então é uma coisa fantástica já que tá sendo criado. Então, a China, a Suíça, eles estão muito na frente. A questão também do transporte, né, esse ainda fica um ponto de interrogação, né, mas pode ser que a gente, né, aperfeiçoando essas baterias, possa tornar, sim, eles elétricos, tá? Se precisar pouco, né, elemento na bateria, e ela durar muito, não vai precisar reciclagem, então pode ser que ocorra esse tipo de solução. Na comunicação vai ser muito importante, tá? Sempre que pensar em energia, algumas companhias dizem, eu não tenho problema com energia porque eu tenho hidrelétrica, mas ela vai consumir mais corpo moedor, né? E o revestimento também, né? Pode desgastar mais rápido. Então precisa medidas ali, as pessoas têm que se conscientizar, né? Que precisa medições com precisão e acurácia, precisa de amostradores automáticos, né? Então, isso é muito importante. A questão do desenho do circuito, ela também começa a ser importante ser revista, tá? Algumas minas têm um desenho de circuito e depois de 5 anos aquele desenho não atende mais. Então, tem a questão também do espaço, né? A gente se utiliza de processos de modelagem e simulação matemática, né, para dimensionar moinhos e desenhar o circuito. Tá? Só que isso provém, esse banco de dados que alimenta a modelagem e simulação, de ensaios, e a gente precisa melhorar os ensaios. Tá? Então, a gente precisa também testar o uso de novos equipamentos. Então, eu vi agora há pouco um artigo que tem um britador novo, né, que pode funcionar junto com o HPGR, que já é antigo, né? Então, ele, a princípio, ele poderia criar microfissuras, né, o material seria bem mais fino. Tá? A questão do banco de dados, ser confiável ou não, né? O que hoje a gente tem disponível para público é os technical reports. Isso aí fica evidente, né? Todos os que eu consultei, mais de 50 naqueles minerais ali que eu descrevi, há um aumento, né, do índice de trabalho tanto na britagem, o WI britagem, quanto o WI moagem. Então, antigamente era comum um WI de 3, 2, 1 só na britagem, agora tem WI na britagem de 10, 12 kWh por tonelada. É uma coisa absurda, assim, sabe? Isso está lá registrado nos technical reports, de agências canadenses, outras agências estrangeiras, muito bem referenciadas. Então, eu acho que é importante aí a gente começar a consultar esses technical reports e construir esse banco de dados e mantê-lo atualizado. Né? E para isso a gente precisa também, vou ressaltar de novo, sendo chata, da amostragem. A amostragem para a usina hoje tem muita tecnologia. Na parte de lavra já não tem tanto, então precisa automatização. Tá? Na parte de barragem de rejeito a gente não tem nada bom o suficiente ainda. Tá? Então se a gente quiser recuperar esse rejeito, a gente vai ter que pensar em amostragem também. Além disso, obviamente, a formação de recursos humanos, né? Então, acho que tem que colocar uma disciplina de energia. Nosso curso de engenharia ambiental pediu por disciplina de energia. No caso da engenharia de minas, né, tem que falar mais sobre os ensaios de moagens. Existem ensaios muito mais, né, digamos assim, modernos, né, do que o de Bond, né? Existe o drop weight test, enfim, outros ensaios para semi-autógeno, autógeno. Então, falar um pouco mais desses outros ensaios, né, para que o aluno tenha uma noção, tá? Que o WI, inclusive, pode subestimar, né, o valor do consumo. E, por final, acho que ressaltar de novo a questão dos subprodutos, né, e do consumo consciente. Porque não adianta o pessoal criticar a mineração, mas não cuidar do que consome no dia a dia, né, continuar consumindo desenfreadamente. Então, aqui eu mostrei só para terminar para vocês algumas ilustrações de exemplo de que nem tudo está perdido. Aqui tem a bateria de gravidade, é a bateria d'água. O que é isso? Quando, digamos assim, tem energia a mais, seja de uma fonte solar ou eólica ou hidrelétrica, tá? Essa água é relocada, né? Então, ela vai ganhar uma altura. Então, vai ter energia potencial, que depois se converte em energia cinética e vai gerar as turbinas. Então, é muito simples o princípio, tá? É um princípio super simples. E, no caso, eu sempre penso de usar esse tipo de coisa
no caso de inundação. Acho que a gente deveria ter um sistema de captação, né, de água, né, pluvial na parte superior dos prédios, né, utilizar essa água, né, e podendo ainda gerar energia com essa água. Então, a gente está muito centrado na solar, na eólica, isso transformou um comércio. E aqui está aí a Suíça, os Estados Unidos e a China construindo as suas baterias d'água, né? Tá? E agora, só para terminar, voltando um pouquinho para a comissão, né? Eu só ressalto assim que muita gente não dá importância para a arbitragem, como eu coloquei, ela é importante sim, né? Porque se não funcionar vai trancar toda a produção, e tem que haver também uma automatização. Então a gente sente falta de automatização, né, para justamente ajustar, né, a abertura, né, verificar de forma automática o desgaste. Então, falta automatização para praticamente tudo, isso é um problema. Outra coisa que a gente começa a pedir é que não se utilize mais britador de mandíbulas como primário, só giratório, tá? Ainda que tem que fazer uma pilha de estoque, né, e pegar um giratório pequeno, no caso do minério de ouro, tá? Então, a gente tem visto falhar, né, o mandíbula, ser um problema aqui na entrada, tá? O circuito pode estar bem configurado, pode utilizar de vários equipamentos, só que na britagem não vai passar o minério. Tá? E aí eles estão construindo, aqui é um exemplo de um britador, né, que eles estão testando, que daria um produto ainda mais fino que o HPGR, que já dá um material bem fino, né, que é utilizado também na nossa mineração de cobre. Tá? A questão do desmonte, a gente passou a fazer imageamento, né, no nosso projeto a gente imageava os blocos de rocha, a partir das bancadas projetadas com as melhorias, né, no plano de fogo. Então, a gente tinha curvas de distribuição do ROM e ia simulando o que ia acontecer na comunição. Mas os pesquisadores, né, europeus, eles já têm esse banco de dados muito maior, porque avança para a parte de concentração, né. Por isso que aqueles dados que eu dei anteriormente, eles são mais completos, né, como o níquel, né, que com o teor baixando vai lá para cima o consumo de energia, muito grande. E a questão do desmonte, né, a gente já tem propostas interessantes, tá, de utilização dos resultados do teste drop weight, por exemplo, né, o drop weight ele vai cair um peso a determinada altura sobre cada fragmento testado do minério, né, então a gente consegue correlacionar esse parâmetro que vem desse teste, AB, com a compressão uniaxial, tá, e a densidade do minério. Então, já está avançando, assim, a gente está tentando conseguir informações geotécnicas, né, e estruturais para melhorar o desmonte e para prever o consumo de energia. Então, embora seja bonito esse modelo integrado aqui, tá, eu acho que está longe ainda de a gente conseguir completar os bancos de dados, né, a parte de desmonte está avançando, mas ainda precisa melhoria, a parte de comunicação ainda tem muito problema de medição, né, e automatização, amostragem, tá, e aí tem que ficar tudo correlacionado, né, desde a hora da lavra, lá do momento da lavra, né, no momento que o bloco tem uma estimativa, e a gente começa a planejar os blends. Então tem uma variação espaço-temporal que pode ser simulada, toda uma matemática aqui, né, a gente tem mais dados aqui, e depois aqui não tem muito, né. O circuito, né, de flotação também, eu senti falta dessas informações, assim, tá? Mas o consumo também está subindo, até porque também determinadas minas que não tinham flotação agora tem. Então, a intenção é realmente, né, fazer um modelo integrado geometalúrgico, né, prevendo lá no bloco do modelo as recuperações, os consumos energéticos e até mesmo, que seria um sonho, né, mas está longe ainda disso, o desgaste dos corpos moedores, né. Atualmente, eles têm utilizado, por exemplo, métodos de elementos discretos, né, muito comum ter o simulador, né, para projetar qualquer equipamento de comunicação, mas, como sempre, quando sai do laboratório para a indústria, pode falhar, não é garantia, né. Então, pessoal, eu acho que é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês, espero não ter me estendido demais, né, eu só quis dar um panorama, assim, para vocês, acabei me estendendo, peço desculpas, tá? E concluo eu, né, pessoalmente,
que a gente tem que revisar esse plano, né, de energias alternativas, tá? Principalmente a eólica, eu tenho visto muita reclamação, tá? E a gente começar a extrair mais determinados minerais como lítio para fabricar veículos elétricos talvez não seja a solução, né? Talvez a gente poderia, né, investir em controle de poluição atmosférica, por exemplo, né, do carvão. Mas é a minha opinião, né, pessoal? Vou deixar agora o pessoal fazer as perguntas e, enfim, né, a gente debater e conversar. Vládia, muito obrigado pela apresentação excelente, né, vários temas que nos levam a refletir e realmente a complexidade dos minérios está só aumentando, o que já era simples, era fácil, a gente já lavrou, né, já processou, já está aí na sociedade e agora a gente tem que se reinventar, né? Pessoal, estamos abertos então à conversa com a nossa participante de hoje, já temos algumas perguntas aqui, Vlad, o Pablo Henrique Vieira. Pablo é nosso aluno, e quando eu falo nosso, foi seu também, tá? O Pablo foi nosso aluno aqui da UFCAT de graduação e foi fazer mestrado com vocês na URGS. Talvez você tenha sido professora dele. E agora ele está de volta fazendo doutorado aqui conosco, tá? Então, o Pablo Henrique Vieira Diniz. E ele fala a seguinte coisa, ó, há poucos anos tem ganhado força o conceito de mine to mill, foi acho que basicamente na hora que você estava falando, ele acabou postando aqui. Ou seja, preparar o material, né, no caso o minério, para atender as demandas da usina, como, por exemplo, melhorar a detonação, reduzir o consumo energético lá do moinho, lá da fragmentação. E aí ele pergunta qual a visão da professora sobre o tema. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas se você puder debruçar um pouco mais, Vládia. Na nossa experiência, assim, foi quase 10 anos de projeto, a gente não podia chamar mine to mill porque é patenteado, então a gente chamou frag-com, né, fragmentação e comunição. Eu aprendi muito até, acho que para quem não é da área, né, de desmonte, né, então o professor lá, o professor Jair Cope, né, junto com outros alunos, foram me explicando que muitas das estruturas não eram mapeadas nem aproveitadas, né, as perfurações também, elas sofriam um grande desvio, né, toda essa parte ele começava a comparar o que tinha sido planejado em relação ao que tinha sido executado, e a diferença era enorme. Então, muitas das coisas era organização. Tá? Outras coisas é a questão do tamponamento, que ele me ensinou, né? A gente tinha esperança que, se for bem tamponado, talvez a energia se propague de forma mais efetiva na rocha e aquele minério mais duro, digamos assim, até fique mais fissurado, né? Tem um consumo específico menor. Mas a gente nunca conseguiu provar isso, né? E esses projetos são antigos. A gente tenta provar, mas eu acho que tem que ter um investimento maior, né? Tem que ter a continuidade, tá? Cajati a gente conseguiu, apesar dos atrapalhos também, né, a gente conseguiu rastrear o material, conseguiu diminuir bastante o desgaste das barras, dos moinhos, e eu não sei agora se ela já avançou a lavra, porque se ela ia parar, se ia fazer subterrânea, né, o carbonatite é importante para nós, né, nós somos a maior reserva de nióbio, então eu vejo só que existe pouca interação entre as áreas, né, a usina geralmente não conversa com a lavra, o pessoal que está coordenando os custos não vem conversar com o pessoal operacional, e aí a gente vê determinadas decisões que a gente simplesmente não entende de onde saiu, né? Como o corte, né? O corte de custos é frequente, ocorre na mineração de ferro também, né? E eu já vi alguns exemplos que não é comum de poder dar o que a gente chama de shutdown, né? No britador. Às vezes pode acontecer, né? Teve uma ocasião em que o professor conseguiu, né? Ele conseguiu melhorar tanto o desmonte que o britador primário um deles ficou sem precisar utilizar. Então, também as simulações, né, as simulações elas estão incrivelmente avançando, assim, uma moça mostrou no congresso no Chile, né, a questão da simulação do desmonte, geração de curvas de Rom, tá maravilhoso, assim, então a gente tem que só fazer um modelo integrado, só isso, é complicado pra caramba, né? Tá parecendo os físicos querendo fazer o modelo do tudo, né? Mas nós estamos nesse caminho, né? Os bósons, os quarks. Bom, professor, aproveitando aí para a gente fazer um bate-papo mais descontraído, vou também trazer algumas perguntas que estão aqui no chat com a gente. O Rafael Tomás, que também é do nosso programa de pós-graduação, diz o seguinte: considerando que algumas fontes renováveis de produção de energia
num primeiro olhar, ainda não pareçam ser tão favoráveis, mas que um olhar mais aprofundado merecem a nossa atenção, né? Ele pergunta quais seriam as medidas para que a gente pudesse tomar decisões, né? Então, quais medidas devem ser tomadas ou criadas para que essas fontes alternativas de fontes renováveis se tornem viáveis, né? E se tornem aplicadas aí no caso da mineração. Na mineração vai ter a questão de novo das comunidades, né, e do espaço. Nem toda mineração vai ter espaço para colocar painéis solares, como vem a Vale mostrando, né. As torres eólicas também têm esse problema da proximidade, só que a nossa legislação não diz nada sobre isso, mas daqui a pouco vai dizer, e as empresas vão investir nisso, né. Acho que é importante a diversificação, mesmo eu concordo com um colega, assim, ó, não é que não precise mais minerar lítio e não tem que fazer nenhum veículo elétrico, mas tem que diversificar, tem que se pensar em alternativas. Tá? Então, no caso da bateria d'água é muito simples, né? E a China já está na frente, ela já está com essas baterias que são para durar quase toda a vida. Logo vai sair uma solução por aí. Então, acho que não precisa apelar para a usina nuclear, né? E diversificação, eu acho que é a palavra certa, né? Justamente por causa da necessidade da extração desses elementos para a construção por si mesmo da fonte, né? Não sei se eu respondi, assim. Ládia, e no caso, assim, já que nós estamos nessa temática, de equipamentos que precisam de uma potência muito grande. Você falou sobre o transporte, né? E assim, a gente vê na Europa, por exemplo, ônibus, e aí eu estou pensando nos ônibus dentro da cidade, que são elétricos, né? Então, são os trollers, né? Ele só vai esbarrando no fio por cima e vai se locomovendo. Mas quando a gente pensa nos veículos, que eu sei que estão chegando agora, caminhões fora de estrada, elétrico, mas aquilo que você falou, são baterias gigantes, né? O que você pensa desse tipo de veículo de alta potência? Como eu falei anteriormente, eu acho que talvez eles percam dinheiro, apostaram muito, né, nessa via, só que tem coisas muito mais simples, como a questão da bateria d'água, né? Tem uma bateria ali que a China está criando que é capaz né, de guardar essa energia. Então, não sei, eu acho que com o tempo, tá, vai precisar sempre de veículo de alta potência, né? Nós temos os maiores caminhões, né, a mineração, e eu acho que a gente, não só para energia, também a gente sempre esquece que tudo no caminhão, né, envolve energia de alguma forma, diretamente, né? Então, envolve petróleo, pneu, né, o desgaste dos pneus, né? E tem coisas que às vezes parecem detalhes e não são, né? Então, caminhões muito grandes, às vezes tem a questão também do desgaste, da manutenção. Se ficar centrado só na fonte de energia, pode não completar o objetivo final, né? Muito bem colocado. E aí tem uma outra situação, já mudando um pouquinho nesse aspecto, e você falou também do diesel, a questão do diesel, que tem um percentual significativo, mas aí eu vou trazer uma questão que o Arthur, que é nosso aluno do programa, fala sobre a sustentabilidade. Primeiro, ele parabeniza você pela excelente palestra, tá? Obrigada. E diz o seguinte: já que a crescente demanda por minerais críticos na transição energética vai resultar em um aumento de consumo de energia. Como abordar esse paradoxo de forma prática? Quais são os aspectos críticos, né, que devem receber a devida atenção? E a eficiência energética no processamento, quais deles? A eficiência energética no processamento ou as alternativas sustentáveis? Quais seriam os pontos mais significativos, né, sobre essa ótica? Achei bem interessante a pergunta. No caso, eu vou abordar o último tópico, né? Não falei quase nada, eficiência energética, né? A gente se lembra aí de alguns anos atrás, tá? A gente ter geladeiras, né? Vários eletrodomésticos, ar-condicionado que consumiam muita energia, né? Passar do tempo, se começou a produzir equipamentos com maior eficiência, né? Então, eu acredito que também isso vai acontecer na indústria, tá? Só que para isso é preciso controle operacional, tá? Com relação, assim, aos minerais, esses que vão ter que extrair mais e com isso vai ter mais consumo de energia, algumas pessoas estão começando a se atentar para isso, mas eu acho que tem que, em primeiro lugar, informar o público.
o público não sabe, né, disso, né? Ele não sabe a questão que pode resolver em relação ao carvão, em parte, né? Ele não sabe que o carvão terá que continuar sendo utilizado, né? Assim como o óleo. Então, acho que em primeiro lugar também é a informação, né? Hoje a mídia ela não traz nenhum técnico, né? Nenhuma pessoa de área técnica para explicar isso. E as pessoas têm que pensar, em primeiro lugar, um carro, o que precisa, né? Todos os minerais para produzir um carro. Ter essa curiosidade, né? Assim a gente vai fazendo um gráfico, né, de como as coisas estão. O paradoxo ele vai ser solucionado, eu acredito, de novo, eu tenho essa esperança com a bateria d'água, né, que nas hidrelétricas também já estão na Suíça, eles constroem um túnel entre uma e outra, uma mais alta que a outra, transferem água, né, e aí depois, quando precisa, essa descida da água, a energia potencial se transforma em energia cinética. Eu acho que tem que fazer, no caso do Brasil, em especial, porque a gente está tendo muito problema com inundação, é um sistema de coleta de água pluvial e utilizar essa água como energia. Tá? Então, eu acredito que essa vai ser a solução, assim. De novo, eu não vejo, acho que a gente tem que repensar, mas as pessoas não têm nem ideia, assim, o público em geral, eles não têm muita ideia, né? Da onde sai o lítio, né? Aonde vai ser exatamente usado o lítio. E agora poucas pessoas da mídia que começaram a tentar que veículos elétricos pode ser pior para o meio ambiente, né? Começar a se dar conta desse paradoxo. Então, buscar informação, né? Se a gente quer solucionar, tem que buscar informação e divulgar para o público. Realmente são coisas que chegam para a gente, né, as informações, e eu acredito também muito na questão do grau de maturação da inovação tecnológica, né? Às vezes a inovação chega para a gente, parece que é uma coisa assim, maravilhosa, e a gente acaba fechando um pouco os olhos para todo o contexto. Mas a transformação ou a transição energética, a gente sente ela muito na Europa, né? Na China, por exemplo, que os carros têm placa de cor diferente, o carro elétrico do carro de combustão interna. A gente vê realmente como é que isso está assim, muito à nossa frente no Brasil. A gente ainda não conseguiu adotar na mesma velocidade, obviamente, essa transição. Mas vamos ver o que o futuro nos resguarda. Acredito também, Vlad, e você também falou isso, que nós, a mineração, nós estamos vivendo um momento de transformação também. Porque se nós queremos ser verdes e conscientes como o nosso ambiente, o nosso ecossistema nos cobra, nós vamos ter que resolver esses problemas, né? Como produzir esses elementos necessários, críticos para a sociedade, de forma também menos poluente, menos agressiva, mais consciente, né? E aí sim a gente se integra melhor nessa economia circular, né? Nessa cadeia. Exatamente, professor. Temos a pergunta aqui do nosso aluno, o Weilin, falando de China, tá vendo? Nós somos internacionais, nós temos um conosco aqui hoje, que é nosso aluno de doutorado. E ele te pergunta assim, atualmente, qual é o nível de adoção e eficiência dos recursos de energia verde? Mesmo que tenha impacto ambiental, na opinião dele, ele acredita que seja menos do que outro tipo na indústria de mineração brasileira. E qual você enxerga como sendo potencial para torná-la autossustentável utilizando esses recursos a longo prazo? Eu acho que a contribuição é grande no Brasil, se não me engano é mais de 30%, né? O Brasil, eu acho que está indo muito bem nessa questão da transição, viu, professor? Eu acho que frente a outros, tá? E nós temos já um percentual bem apreciável do uso do que chamam de energias renováveis, né? Sem contar que a matriz energética está toda baseada em hidrelétrica, né? Ele está com a mão de pé, eu acho que ele vai preferir ele mesmo fazer a pergunta. Ué, fica à vontade. Boa noite, professora. Boa noite, professor André. Boa noite, Naldo, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ok. É que, na real, eu queria complementar essa pergunta, eu não formulei legal a ele. Na real, a gente sabe que tanto a energia eólica quanto a energia solar, ele tem um tipo de falha, seria o fornecimento contínuo, ou seja, quando o vento acaba, o sol acaba, a energia solar, o sol acaba, aí o fornecimento, a geração de energia, ele finaliza, ele será interrompido. Aí, só que o consumo de energia na mineração, ele é 365 dias, 365 dias
por ano, então ele vai exigir um fornecimento contínuo. Nesse caso, como é que a gente garante que se a gente só utilizar esses dois tipos de energia tanto eólica quanto solar, o fornecimento contínuo deles na nossa planta industrial ou na nossa mina? Assim, é uma pergunta realmente importante e complexa, tá? Eu não sou uma especialista em energia, tá? Mas tenho, assim, pesquisado bastante, porque é um tema que eu tenho interesse. Que eu vejo as companhias, né, investindo nisso, né, a Vale é uma delas, tá? E eu acho que o Brasil tem um potencial, obviamente já está bem claro isso, potencial eólico, né, e solar, tá? E agora tem maneiras, acho que vão ser criadas maneiras, né, de armazenar essa energia nos momentos em que não vai ter sol, por exemplo, não vai ter vento, né? Só que essa tecnologia ainda não está à disposição, tá? Então, garantir continuamente não garante. Não garante, tá? Eu acho que em nenhum lugar, né, vai garantir a energia só pela solar. Então, a gente vai depender também de hidrelétricas. Por isso que a África do Sul e a Austrália estão pensando em construir hidrelétricas, né? Se eles puderem, eles vão construir, né? Até eles podem depois instalar essa bateria d'água. Aí vai ter garantia de fornecimento contínuo. Ládia, eu acho que você tem tocado muito nessa questão da bateria d'água. E agora, aproveitando essa questão da própria usina hidrelétrica, a gente tem aqui realmente instalada grandes usinas de produção, mas a gente observa que ao longo dos últimos anos a gente também tem enfrentado dificuldades de abastecimento pela nossa própria matriz, que ela já é uma matriz renovável. Então, assim, eu até tinha colocado logo lá no início, vou trazer essa pergunta para cá, como é que a gente vai relacionar essa demanda quando a gente tem dentro do Brasil essa dificuldade, mesmo que a gente já tenha uma matriz energética verde, mais adequada, como que a gente vai associar essa demanda com a crescente demanda pelo setor de indústria com o fornecimento que nós temos hoje? Esse é um ponto importante, né, porque a gente tem, às vezes, muitas vezes até escassez de água, e aí entra de novo as termoelétricas, né? O pessoal reclama, mas muitas vezes quem salva são as termoelétricas, né, aqui do Sul, contribuem com uns 30%, às vezes até um pouco mais da matriz energética. Infelizmente, enquanto não se construir, eu insisto nessas baterias d'água, tá, alguma coisa do tipo que armazene água, pode ser um sistema pluvial, né, alguma coisa do tipo. A gente não tem como vai fornecer continuamente, né, vai ter períodos que vai ter escassez de chuva, não é? E nos períodos onde chover muito, que está acontecendo isso com a mudança climática, tem que se aproveitar para armazenar a água, né? Ou utilizar a água para levantar pesos e depois transformar em energia cinética. Eu acredito que é por aí, né? Não tenho bem certeza se vai ocorrer, mas seria talvez uma solução. Ládia, nós temos uma... Desculpa, Nilton, você ia falar alguma coisa? Não, você pode continuar. Tá. Vládia, nós temos uma pergunta aqui do aluno Luiz Felipe, também nosso aluno de doutorado, e ele faz a seguinte contextualização. Ele falou que ficou muito claro, ele parabeniza pela palestra, falou que ficou muito claro as dificuldades na adequação e necessidade de adequação das minas brasileiras, né, para esse novo cenário, para esse novo mundo que nós estamos vivendo. Tá? Ele cita também assim, que ficou claro os exemplos que você falou sobre o Mind2Mill, sobre a modelagem computacional, mas ele quer saber sobre inteligência artificial. Sabe? Se você tem acompanhado algum tipo de aplicação nessa temática que você traz para a gente sobre os recursos energéticos, sobre o processamento mineral e a inteligência artificial. Sim, ela está progredindo rapidamente, né? Eu vejo mais aplicação na lavra, mas eu, né, quando visito, acabo vendo mais aplicações na lavra do que na parte de concentração. Mas tem já e está avançando. Eu acredito que isso vai ajudar, mas o que abastece, né, o computador, o programa? É dado. Se a gente não tiver dado confiável, então a gente não vai conseguir, né, treinar, né, com a inteligência artificial. Eu acho que o nosso banco de dados hoje, ele é muito pobre. E esse banco de dados, por exemplo, de parâmetro de quebra, né, alguns autores aí, né, que eram consultores antigos, eles venderam por um preço bem alto, né? Então, esse banco de dados de parâmetro de quebra, ele vale muito.
Então, a gente tem que investir em ciência e tecnologia e começar pelo banco de dados, porque a inteligência artificial não vai fazer tudo, e para isso precisa medição. Para ter medição, precisa automatização na coleta da amostra. Então, eu canso de ver mina que não tem amostrador automático, né? Ou tem só no concentrador, aí você não consegue fazer o balanço, não consegue prever os erros. Então, acho que tem que começar aí. Vai ajudar muito? Vai. Mas a gente precisa alimentar, né, o banco de dados. Com certeza. E não só os amostradores automáticos, mas os próprios sensores, os analisadores automáticos, né? Quando a gente tiver isso tudo em linha, realmente vai ser bem interessante. Isso, professor. Com certeza. Eu vejo, assim, às vezes, mostrador entupido, né? Que a gente sempre fala esse exemplo da contaminação. Às vezes o cara está lá no laboratório fazendo análise de duplicata, são 2 amostras de final de preparação, tá tudo maravilhoso, né? Aí ele resolve levantar, né, da cadeira, vai lá olhar, tá todo entupido o mostrador, então tem contaminação. Aí ele se dá conta que não é nada acurado que ele analisou. E a gente fica pensando, por que não tem algo automático para lavar, né? Tem que evoluir os equipamentos. Eu vejo uma falta de tecnologia na amostragem enorme, parece que ela parou no tempo. E a teoria da amostragem também tem que avançar, matematicamente falando, assim. E eu, particularmente, né, tenho um erro que é chamado erro de extensão, que a gente tem publicado, tem batido muito nessa tecla, que as usinas nem sabem que existe, né? Que é o erro cometido na estimativa, né, do teor de toda aquela parte, né, que é a maior parte que não é coletada, que passa na correia. Então, a massa que é coletada, né, para fazer análise, ou que passa para um analisador automático, é muito pouco frente ao fluxo mássico total. Então, existe um erro de extensão ali, né, que é grave, né. Então, isso geralmente acaba gerando multas contratuais. Então, algumas companhias só se convencem em melhorar esse processo quando elas comecem a perder dinheiro elas estão perdendo, só que elas não vêm diretamente, é quando é cobrada, ou através da justiça, né, aqui o carvão parou na justiça, aqui a termoelétrica, né, aplicou multas, né, e a fornecedora, lá pelas tantas, resolveu, né, tentar deixar de pagar as multas, dizer que não era possível prever, né, então, é isso, sim, acho que tem que ter uma ideia assim, melhor da questão da amostragem, né? Quando começa a dar problema mesmo, perder dinheiro, é que a pessoa... E a concentração nem sabe disso, o pessoal da usina nem sabe desse erro. Então, quando faz o curso conosco de amostragem, a gente ensina, né? E é feito via geoestatística, né? O cálculo desse erro. E precisa de testes, né? E, de novo, precisa de coleta de massas maiores, então precisa ter algo robotizado, né, para coletar. Hoje em dia, por segurança do trabalho, a pessoa não pode fazer trincheiras mais profundas que 1 metro, não podem pegar embalagens com mais de 30 quilos, né, não pode, espaço confinado é uma coisa bem complicada na questão dos moinhos. Então, hoje em dia, tem a segurança do trabalho, né, e a gente tem que se adequar para isso. Eu acho que o melhor jeito de se adequar, de novo, é investimento em automatização. Na Votorantim, né, Cimentos aqui em Curitiba, o sistema de coleta de amostra e análise é todo automatizado, é todo robótico. Vai pegando as amostrinhas, vai preparando e vai passando no analisador, né, de imagem, e já vai sendo o resultado. Então, com um sistema assim, você consegue aumentar o número de amostras, fazer testes, né. Não sei, gente, tem muita coisa ainda para fazer. Com certeza. Eu só vejo problemas. Na verdade, a gente tem muita coisa ainda que está sendo feita. Eu acho que você falou muito bem, tem muita coisa que está sendo feita e muita coisa para fazer. Você trouxe ao longo da sua apresentação diversos pontos que sempre faz a gente analisar. O que é que está faltando, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode progredir, onde a gente tem que parar, analisar para tentar fazer alguma coisa. E aí, eu tenho aqui uma pergunta do Pedro Palheta, nosso aluno também, colega do PPG-100. Ele coloca o seguinte: na questão das fontes alternativas de energia, surgiu aí há algum tempo, né, o desenvolvimento de usinas de fusão nuclear, que elas teriam a vantagem de não trazer, né, a geração de rejeitos radioativos. E aí ele pergunta para você, Vládia, essa parece ser uma boa alternativa? Essa resposta é bem difícil. Eu sempre discuto isso com meu pai
e discutia com meu marido, que era físico nuclear, né? Então ele estudava tokamaks, ele vivia com um livro de mecânica quântica na mão, para cima e para baixo. Né? Então a gente sabe que tem esses equipamentos em laboratórios na Europa, etc., mas eu não sei, eu não vejo muito para amanhã, sabe? Nós estamos com uma demanda já exponencial, né? A coisa é para ontem, e a gente não tem isso disponível, né? Vai demorar, acho que. Mas aí tem que perguntar para quem realmente entende, né? Tem que chamar os físicos nucleares aqui para dar opinião, né? Que a minha não vale. Mas eu sei que existe essa alternativa. Com certeza, Vlad, a gente gostaria muito de ver o thório, né, assumindo um papel na vanguarda disso aí, até porque se a gente pensar em mineração espacial, isso é um tema assim, que eu gosto muito, e a gente tem debatido sobre especulando a mineração espacial, né, mas o projeto Artemis é o ser humano morar na Lua muito em breve, já era para ser ano que vem, a Covid nos jogou para frente um pouco, né? E os reatores serão nucleares, ou pelo menos se espera isso, né? Então talvez vão vir, como já vieram no passado, inovações dessa corrida espacial, né? Quem sabe a gente não vai ver o thório aí, né, ocupando um papel na nossa cadeia produtiva mineral. Mas, Vládia, o nosso aluno Erivan, também aluno aqui do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, ele é engenheiro civil. E ele lhe agradece pela palestra, lhe parabeniza, fala que nunca havia pensado nesses tópicos, né? E aí, antes dele falar assim, a pergunta dele, veja como é que as coisas são interligadas, né? É a questão da visão holística. A gente não adianta nada ficar falando em cortar CO2 lá na construção civil, porque aí todo mundo pensa no forno de clinker, né? Mas esquece que tem uma mina por trás de calcário, uma mina de argila para gerar a matéria-prima da farinha para fazer o clinker, né? Então, assim, não é só o finalzinho da cadeia, tem toda uma geração de CO2 para trás, né? E você ilustrou isso muito bem. Mas a pergunta dele é se você acredita que as energias renováveis algum dia vão substituir completamente as energias não renováveis dentro aí da matriz energética, e aí desconsiderando o seu uso aí na produção do aço, por exemplo, né? Aí ele concorda com você essa questão. Mas aí ele pergunta, por exemplo, energias como chuva, vento, marés, o que você pensa sobre isso? Acho bem interessante, assim, tem pessoal pesquisando também a energia de terremotos, né? Teve um que conseguiu gerar a partir de um terremoto, um trabalho lá no Chile, mas ainda é um protótipo, né? Eu acho que no futuro, sei lá, daqui a uns 50 anos, sim, mas até esses 50 anos vai ser carvão e óleo e gás, sabe? Não tem. O pessoal sabe disso, por isso que tem uma guerra quase mundial estourando, sabe? O pessoal sabe, eles estão apavorados, a Venezuela querendo Esequibo, nós já pensando em fracturing de novo, que é um meio bem agressivo de extração de gás. Vai demorar, eu acredito que vai demorar. Mas com o tempo vai ser substituído, né? Com o tempo, a questão nuclear que eu vejo é que, o que eu falei, tem os resíduos e tem a mineração. Se não deixar robôs lá, deixar pessoas, né? Elas vão sofrer a saúde. A gente tem minérios de cobre que tem também urânio, né? E muitas pessoas também não sabem disso. Então, elas têm até as mineradoras contratos com o Japão, onde elas só podem, para o Japão, vender até determinado teor de urânio. Então, não é só o teor de cobre que importa, né? Então, uma mineração muito complexa mesmo, assim. E em respeito à mineração em si, eu acho que ela que vai puxar esse avanço. Porque até agora se pensou muito em carro elétrico, e a mineração, como ela é, eu acho que é um empreendimento, né, de grande porte, essa indústria vai puxar o avanço. Não sei, acho que é por aí, professor. Questão do aço, eu vi um artigo muito interessante, eles estavam fazendo o cálculo de quantos metros quadrados precisava de novo plantar árvores, além do que hoje tem para fabricação de celulose, para gerar carvão vegetal e fazer aço no Brasil. Aí deu uma área enorme, os caras assim, tá longe do aço verde. Então, a situação é complicada também para a parte de aço. Então, o pessoal não sabe, acho que a gente tem que, primeira coisa, é deixar as pessoas cientes, né, do que é feito cada coisa. As pessoas não sabem do que é feito carro, do que é feito ventilador, do que é feito forno de micro-ondas. Tem que entender a cadeia produtiva, né, porque aí elas vão parar de criticar tanto só a mineração e vão partir também para o consumo consciente, né.
Então, você colocou uma coisa assim, interessante, Vlad, e a gente debate muito isso aqui dentro do nosso laboratório, que são materiais, né? O nosso programa é um doutorado na área de materiais interdisciplinar, e isso eu acho assim fantástico, porque cada aluno traz um background completamente diferente do outro, então nós não temos alunos apenas da mineração, pelo contrário, não são maioria, tá? Nós temos físicos, aqui inclusive nessa sala, químicos, o engenheiro civil, engenheiro de controle e automação e também engenheiros de minas. Mas a área de materiais é uma área tão multifacetada, né? Você vê assim, nós estamos falando o tempo inteiro, no final, de materiais, né? Materiais energéticos ou energia para produzir materiais, né? E isso é realmente muito interessante. E acho que essas discussões, elas são muito bem-vindas. Mas eu acho que fica muito a lição do que você falou a respeito das tecnologias que hoje nos atendem, mas que nós temos que ter certeza que elas estão com seus dias contados, elas estão em transformação, né? E são os drivers motivadores para as inovações futuras, né? É, isso aí, professor. O negócio é incentivar a ciência e tecnologia no país, né? A gente precisa ter um incentivo cada vez maior. A gente passou por um processo também agora de ajuste das bolsas, mas ainda é muito pouco, né? Então, eu acho que vem aí também a questão da remuneração, né? Muitas vezes também a gente não tem acesso aos equipamentos de laboratório que nós gostaríamos, né? Eu gostaria de ter um moinho já em escala piloto, a gente começa a sonhar, né? Então, eu acho assim que tem que fazer uma análise, né, uma reanálise, mas quem tem que cobrar do governo somos nós também, né? Então a gente precisa saber exatamente o que o Ministério de Ciência e Tecnologia está fazendo, o que não está fazendo, para a gente poder cobrar. Né? Mas em termos de país, a gente precisa incentivar a nossa tecnologia própria, né? O pessoal estava até conversando sobre a questão do Elon Musk, né? Se fosse tirado lá da Amazônia, Starlink, enfim, não tem Starlink na Amazônia, eles poderiam passar fibra óticas por tubulações subaquáticas, né, nos rios. E poderia puxar cabos elétricos ali também, achei interessante. E se o Brasil pudesse produzir esse tipo de tecnologia, né, que a gente já sabe o que acontece em outros lugares do mundo, ou pudesse aplicar. Então é interessante, assim, porque na automação a gente precisa também de internet, precisa de satélite, né? Então tem isso. Como é que a gente vai levar o sinal, né? Para ficar atualizado? Então, fibra ótica, talvez, né? Tem muita coisa para ser feita ainda no país, mas o pessoal está começando a se dar conta, assim. O que eu vejo nas discussões é que o pessoal começa a se dar conta. Ah, olha aqui, nós estamos dependentes de satélite, né? Vamos botar fibra ótica, vamos fazer alguma coisa. Então, o pessoal está começando a se ligar. Neilton, falou de Amazônia, ninguém melhor do que você para representá-la como filho amazônico, né? Não, e isso realmente toca a gente por um lado, porque a gente vê a seguinte questão. É água, é energia solar, você vê a questão do bioma, do próprio bioma, que é um bioma que hoje ele reserva já uma grande parte de exploração do setor mineral, né, que a gente não pode deixar de olhar. E eu acho assim, o tema que você trouxe e os vários pontos e elos que você foi criando ao tecer essa apresentação foram realmente fundamentais. Tem algo que ainda quero trazer para cá, que é a questão do fato de quais os dados nós temos sobre a parte da própria concentração, porque quando a gente pensa na matriz energética, quando a gente pensa em grandes operações como o cobre, como a mina do Salobo, com 3 usinas já para fazer a parte de flotação de cobre, então a gente vê que realmente o circuito de concentração cresceu demasiadamente, mas que a gente não vê um olhar sobre o quanto é que essas operações unitárias estão consumindo. A preocupação ainda é muito maior sempre, bretagem, moagem, sempre olhado como missão. E aí eu queria que você só reforçasse essa discussão, porque é algo que eu achei muito legal. É isso que nos falta dados também, eu não sei de onde eles estão tirando esse pessoal aí da Europa para sustentar esse software, o HSC, né, de química, eles têm um banco de dados muito grande.
que diz respeito ao consumo de energia, né, na flotação, na lixiviação, tá? E aí, como a gente pensou também no caso do cimento, tem que pensar nesse caso da concentração. Para fazer aqueles equipamentos, né, também precisou de energia. Então, tem que colocar na conta esse aí. Eu acho que esse não está na conta de quem já simulou, as simulações ainda são iniciais, né? E realmente, toda essa parte de concentração, ela aumenta bastante, porque o teor também tende a diminuir. Se o teor tende a diminuir, a recuperação fica mais complicada. Então, realmente, começa a centrar os olhos mais na concentração, na parte da flotação, da lixiviação, né? Ou seja, o processo oxidativo, vários outros processos atrelados. Mas tem gente, de novo, eu insisto, que está se dando conta, tem gente que está pensando até no consumo do bombeamento d'água, né? E, além disso, a questão da filtragem. Agora, a gente não vai mais querer barragem de rejeito, a gente vai querer filtrar. Então, quanto consome para fabricar esses filtros e quanto que essa filtragem leva, né, no processo. É bem interessante porque quando a gente vê, inclusive, essa discussão de não termos mais barragem, tecnologia de desaguamento, ela já estava aí, só que a gente só pensava desaguamento para o minério de valor comercial, ninguém pensa para o rejeito. Né? Então, o custo que tem envolvido, né? E o custo energético, e aí tem até um outro fato interessante, o custo energético com movimentação de rejeito, com agora o processamento do próprio rejeito, né, que está se tornando não mais rejeito, mas um coproduto, a gente tem que começar a pensar nessa mudança de paradigma, de nós não termos mais rejeito, mas fontes de possíveis coprodutos, né? Então, esse custo que estava associado, a gente tem que não olhar mais de forma negativamente, mas como uma alternativa na recuperação, como hoje já está acontecendo lá na barragem do Gelado, está sendo recuperado o minério de ferro, passa por operações de concentração, mas você tem bombeamento, você tem a energia para levar do bombeamento para a operação de filtragem, para de lá para fazer a classificação, divisão e a nova operação de gerar o produto final. Então, você tem consumo energético nessa etapa de recuperação ambiental. A sustentabilidade, ela converge com a necessidade de reduzir o consumo energético ou otimizar o nosso processamento para não ampliar de forma significativa esse consumo. Exato, não, é isso aí. Caso contrário, a gente vai estar numa encruzilhada, né? A gente já está numa encruzilhada, não sei para onde a gente vai, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. A gente vai ter que juntar dados, né? Começa assim, as companhias tem que investir mais em projetos com as universidades, né, professor? Mas assim, as companhias mesmo têm que investir mais em projetos com as universidades, porque nós temos um monte de obra especializada, né? Tem um pessoal aí que tem cabeça, né? Então, tem conhecimento. Bota esses caras para estudar e ter prática industrial, né? Eu, às vezes, fico vendo alguns alunos, nossos mesmos de graduação, porque a gente fica aqui no Sul, eles não têm muita experiência, sabe? Então, eu costumava levá-los, assim, para Goiás, para Minas Gerais, eles viam até o parafuso, assim, que tinha no espessador. Eles entravam para dentro do equipamento, cá entre nós, o pessoal, os engenheiros, é um amor, né? A engenheira Lorena lá mostrou até o último parafuso da usina, assim, os moinhos, as barras e tudo. Então, eles têm que conhecer isso desde a graduação, né? Então, formação de recurso humano também é importantíssimo. Começa por aí. Dado e formação de recurso humano. Não tenha dúvida, se não trabalharmos nessas vertentes, né, a gente não avança. E você citou a questão dos investimentos públicos. Realmente, eu vi uma pesquisadora, ela estava falando uma coisa nas mídias sociais muito interessante. Né? Primeiro, ela fala o seguinte, que nós, cientistas, temos que usar as mídias. Nós não usamos as mídias. A gente consome mídia, né? A gente até usa, fazendo um videozinho, mas nós cientistas temos que ter, né, uso, voz nas mídias sociais também, tá? As mídias sociais deram voz para todos, que antes não existia. Existiam as grandes mídias. Agora nós estamos gravando, isso vai para o YouTube, nós temos mídia. Aí o canal tem muitos acessos, né? 2.000 inscritos. Né? Aí você pega um outro canal de comédia, estou querendo, né, fazer piada com o assunto,
200 mil, 500 mil inscritos, né? Então, essa é a diferença do nosso povo, infelizmente, tá? Mas nós, cientistas, nós temos que usar as mídias sociais e conscientizar a população da nossa importância, do nosso papel, para que nós existimos, né? Nos destinamos e prestamos a quê, tá? Mas eu concordo, assim, esses diálogos eles têm que acontecer e a população tem que entender que investir em ciência não é gasto, não é? Investir em ciência é uma necessidade, o nome é esse, investir em ciência. É só a gente parar e pensar assim, um pouquinho agora atrás como é que foi a vacina da Covid. Todos nós estávamos lá aguardando a ciência se pronunciar, todos estávamos rezando, não vamos mentir, mas estávamos aguardando, né, a providência divina na forma de um cientista liberar uma vacina para a gente que veio, né? Então veja que assim... Desculpa, professor, eu estou rindo de nervosa, porque foi um período terrível, né? Não tenha dúvida. Não entendo. Tem hoje gente que não acredita que as pessoas morreram de Covid. Um desses eu peguei o Uber, o motorista assim, não morreu ninguém de Covid. Eu não vou tomar vacina. Eu peguei, mas fiquei bem. É complicado, ainda mais, isso é uma tendência mundial, né? E eu acho que as universidades podiam se juntar e fazer um canal, né? Um canal só, e aí compartilhar com todos os alunos da universidade, né, via reitoria, e esparramar para a comunidade. Assim, isso que você falou, assim, esse exemplo que você deu, veio bem acalhado de algo que eu estava assistindo agora recentemente, que um cientista falou a seguinte coisa, que tem duas formas de explicar um fenômeno, ou cientificamente, ou que é uma fraude, né? E que normalmente a explicação que é uma fraude é a mais simples e a mais barata. Isso é mentira. Né? Então, assim, não requer energia nenhuma, você não precisa provar o método científico, você não precisa de nada, você precisa só falar assim, isso é mentira. Né? E pior que as pessoas preferem, né, utilizar esse método. Mas o Neilton falou aqui uma última coisa para a gente terminar, estamos caminhando para o encerramento, questão de desaguamento de rejeitos, né? Pensar que existem empresas que secam termicamente seus concentrados, tá? E que hoje estão utilizando, às vezes, filtro prensa para secar, né, para desaguar, melhor dizendo, os seus rejeitos. E pensar o tanto que a gente precisa evoluir nessa separação sólido-líquido para fazer isso de maneira cada vez mais adequada, com resultados melhores. Né? Com certeza, professor, com certeza. Agora se somou mais essa etapa aí, que é fundamental, né? E a gente tem que usar a sílica do ferro, né? Pensaram isso agora, mas isso é antigo, para cimento. Cimento é feito, né? É alumínio silicato, então usem a sílica, né? Do minério de ferro. Mas, enfim, teve que acontecer o que aconteceu, né? Para o Brasil se conscientizar. Mas como acho que foi o Neilton que comentou, né? Acho que nós temos 400 barragens ativas ainda. Então, elas são, eu não sei como eles computam exatamente isso nas reservas, né, em termos de commodities globais, porque não existe uma amostragem efetiva, né, mas elas fazem parte, né, a barragem fica fazendo parte da reservas prováveis ou recursos, ainda que recursos, né. Uhum. Isso mesmo, são 400 só aquelas que estão cadastradas como com dano ou risco potencial, né? Classificadas dentro dessas. São 800, até 2022, eu acho que o dado atualizado eram 821 barragens de mineração. As que não são classificadas dentro da necessidade de um plano de segurança de barragem, elas então são colocadas como de baixo risco, né? Então, elas não estão dentro daquelas 400 que a gente geralmente olha e que todo mundo se preocupa. Mas a gente tem que se preocupar indistintamente. E isso a gente olha só a mineração. Quando a gente olha barramentos d'água, né, a gente tem um salto vertiginoso e aí tem pano para manga de discussão, porque, pelo menos, eu vejo da seguinte forma. Dentro do empreendimento mineiro, a gente ainda segue muito normas, muita legislação, já tem muito mais coisa, e quando você pensa em barramento d'água para contenção, para armazenamento, os diques que existem, às vezes elaborados, não seguem ou não são cadastrados. Eu conheço situações trágicas de rompimento de diques d'água, né, de contenção d'água lá no Pará, devido ao período de chuva, romper, e aí você pega com aquela inundação assim assustadora em poucos minutos. Então, são coisas que
barragens que não estavam cadastradas nem na Agência Nacional de Água. Que é um outro tema, que é uma coisa que converge no final, né? Porque a água é uma fonte de energia. O papo está muito gostoso. O Erivan coloca aqui, né, que esse nosso último bate-papo aqui acaba tocando em assuntos delicados dentro da própria universidade, né? Eu acho assim, foi polêmico tudo o que foi apresentado, mas foi um polêmico saudável, construtivo, porque nos leva a refletir, né? Matriz energética, como colocar, o vídeo que você colocou lá, o link, né? Eu espero que os alunos do programa, os colegas, né, nossos aqui do programa, possam também estar buscando assistir aquilo que foi colocado como complementar. É muito interessante porque a gente pensa lá na energia eólica simplesmente como um fator e esquece, né, os impactos associados a esse tipo de produção. Então, é um bate-papo gostoso, grandes coisas que foram apresentadas hoje. Muito, muito, muito bom. Deixo com você, André. Hilton, muito obrigado pela participação, pelos comentários também. Mas, Vládia, nós não temos palavras para agradecer vocês. E eu estou falando plural porque os seus colegas da URGS acataram, assim, enormemente o nosso pleito. Vai vir um monte de gente esse ano da palestras aqui do seu programa. Então, assim, realmente nós estamos de portas abertas para vocês, não só digitalmente, mas fisicamente também, tá? Então, quando você falou que traz seus alunos para Goiás, vem aqui fazer uma visita, né? Pare aqui em Catalão também para visitar a Mosaic, a CEMOC e a nossa universidade também, tá? Vládia, fique à vontade para voltar quantas vezes quiser. Novamente, o nosso muito obrigado, tá? Eu que agradeço, sim, acho que foi muito bacana as contribuições, as perguntas, enfim, as discussões, todos os comentários. Para mim, assim, valeu muito, né? Ter que fazer essa apresentação também demandou mais alguma pesquisa. Então, eu aprendi mais um pouco, né? Como eu falei, estou ficando, quem sabe, um dia especialista em energia, né? Mas eu que agradeço a todos vocês, gente. Pessoal, então antes da gente terminar, só para lembrar a todos, olha, semana que vem às 19 horas, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nós temos mais um encontro e a professora doutora Karina Barcelos Gonçalves, que vem falar para a gente um título bem interessante, olha, Navegando nas Oportunidades. Ela vem falar para a gente as perspectivas de carreira em engenharia de materiais, tá? Então, para quem ainda não conhece o que é a engenharia de materiais, esse curso de graduação, venha para conversar com a Karina na próxima semana. E uma novidade aqui também, ó, tá? Nós tivemos o Encontro Brasileiro de Fosfatos, que aconteceu no mês passado, nós já passamos aqui um pouquinho mais de um mês, e toda quarta-feira, 19 horas, vai ser lançado no nosso canal do YouTube uma apresentação, um artigo científico que foi apresentado lá no evento. E hoje foi o nosso querido professor Antônio Eduardo Clark Pérez, o nosso atleticano carinhosamente chamado de Toninho Pérez, que teve a sua palestra, então, já liberada lá no nosso canal no YouTube, tanto em português quanto em inglês. Então, se vocês também gostam do processamento de minérios, não deixe de ver esse resgate histórico que o Toninho fez de trabalhos que ele orientou durante a carreira dele em fosfato. Tá? Pessoal, novamente, muito obrigado a todos aqueles que estavam aqui presentes com a gente, que nos assistiram online. Até a próxima. Obrigado, Vládia. Obrigado, Neilton. Próximo. Obrigado a todos. Tchau, obrigado a todos.